Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 13. Que Deus abençoe também alguém que está online, né? Que todos sejam abençoados por Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor aqui nessa tarde, que esse é o nosso objetivo. Adorar, louvar o nome do Senhor, pedir as bênçãos da sua parte, ouvir a sua palavra, nos orientar em nossa vida, para assim andar nesse caminho santo, amém? Hebreus no capítulo 3, a partir do verso 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Até aqui. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu comecei a meditar sobre um assunto e comecei a ler uma mensagem, ler outra, ler a Bíblia, ler uma parte, ler outra, e a coisa foi se estendendo, aí eu tive que parar um pouco, porque senão ia ter muito material, né? E a gente quer preservar a ordem da igreja, né, e não cansar também tanto os irmãos, e a gente sabe que não é por muito falar que vai ser entendido, que vai trazer o resultado, mas é falar o que é necessário, e eu oro para que as minhas palavras sejam dirigidas por Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor. Eu perderia o meu tempo, e vocês também, eu vindo aqui para falar as minhas palavras, ou colocar a minha mente, a minha interpretação, porque nós estamos seguindo a mensagem de um profeta, amém? E nós temos que reconhecer qual é o dia e qual é a mensagem de hoje. A palavra diz, se hoje ouvirdes a sua voz. Então não é a voz de Deus ontem ou a de amanhã, mas é a de hoje. Qual a mensagem que Deus tem nesse dia, o qual nós estamos vivendo? Amém? Então, Deus fez o homem, deu vida eterna para o homem, quando ele criou o homem aqui na terra, contanto que o homem permanecesse com a sua palavra, com a palavra de Deus. Mas o homem deixou a palavra. Ao deixar a palavra de Deus, então o homem caiu daquela posição. Ele perdeu aquele grande dom que o Senhor tinha lhe dado de vida eterna. No dia que dele comerdes, nesse dia morrereis. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. A Bíblia diz que o homem que viveu mais, foi Matusalém, né? Viveu 900 e tantos anos. Nenhum homem sobre a terra chegou a viver 1000 anos, ou mais de 1000 anos. Porque Deus tinha dito, no dia que comerdes, nesse dia morrereis. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, de lá para cá, a morte se estabeleceu aqui nesse mundo, e desde a queda do homem no jardim do Éden, Deus está trabalhando para trazer o homem em companheirismo com ele, de volta à sua palavra. Em todas as eras, Deus tem mandado profetas, mensageiros, Deus tem mandado porta-vozes, levando a sua palavra ao homem para trazê-lo de volta a essa comunhão com Deus. Amém? O pecado cortou a nossa comunhão com Deus. Então o homem vem ao mundo debaixo do pecado. Todo homem vem ao mundo debaixo do pecado, falando mentiras. Ele nasce debaixo do pecado. Através do nascimento que nós nascemos de nosso pai e nossa mãe, diz lá em Jó 14, o homem é nascido de mulher, é de bem poucos dias, cheio de enfado, de inquietação, né? Essa é a vida do homem aqui na terra. Mas Deus tem, então, trazido a sua palavra para que nós assim possa nascer de novo, para que assim nós possa voltar a ter a vida eterna. Amém? Porque isso é o que Deus tinha dado ao homem no princípio, e isso é o que nós temos novamente agora através da palavra. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida,
poucos são que a encontrem. Então, nós não vamos encher grandes estádios, grandes de pessoas em todas as cidades que estão procurando a vida eterna ou que Deus os tem procurado. Porque muitas vezes o homem procura Deus e muitas vezes não o encontra, porque Deus é que tem que procurar. Diz o profeta que não é o homem que busca Deus, mas é Deus quem busca o homem. Amém? Jesus disse assim, que não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Amém? E nós estamos aqui muito agradecidos a Deus dele ter nos escolhido. Amém? Entre milhões, ele tem nos revelado essa palavra, tem nos trazido essa mensagem, e nós temos nos identificado. Amém? Quando essa palavra foi pregada, ela tocou o nosso coração. Talvez outros ouviram também e o seu coração não foi tocado. Essa palavra não era para eles, era para nós. Então, não é a nosso objetivo trazer todas as pessoas para este local ou todas as pessoas para a palavra, mas aqueles que são eleitos, predestinados. Amém? A Bíblia diz que quando a palavra começou lá no início, em Pentecoste, aquela igreja primitiva foi crescendo e iam sendo acrescentada à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Não todas as pessoas, mas nós pregamos o evangelho para todas as pessoas, porque nós não sabemos quem que são. Ninguém nasce com a estrela na testa para nós saber quem que é o eleito, quem que não é. Então nós pregamos para todas as pessoas. Aqueles eleitos, aqueles predestinados vão se identificar com esta palavra, vão ouvir o grito da mãe águia, como disse o nosso profeta, e vão se identificar e vão dizer, este é o chamado, eu estou compreendendo, eu estou entendendo, então é para mim. Amém? Agora, a nossa função é levar esta palavra aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Essa é a presciência de Deus daqueles que haveriam de receber esta palavra. Jesus disse, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço e elas me seguem. Amém? A voz de Deus é a sua palavra. Amém? O que é a voz de Deus? É a sua palavra. É o evangelho sendo pregado. Isto é a voz de Deus. Quando qualquer ministro, pastor, evangelista ou profeta está pregando a verdadeira e pura, genuína, inadulterada palavra de Deus, esta é a voz de Deus falando ao ouvido de toda pessoa. Aquele que crê, se converter, se arrepender dos seus pecados e aceitar, é para ele. Amém? Amém? Diz o profeta na mensagem, a semente não herdará com a palha. Diz o mensageiro assim, ó, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. E tudo o que o meu Pai deu virá. As minhas ovelhas, minhas pombas, ouvem a minha voz. Não seguirão desconhecido. E qual é a voz de Deus? É a palavra de Deus. O que é a voz de alguém, a não ser a sua palavra? É a palavra de Deus. Eles ouvirão a palavra de Deus. Amém? Diz o mensageiro, mensagem semente não herdará com a palha. Então, assim, Deus tem uma mensagem para cada era, numa certa medida, é uma palavra para aquele tempo que ele tem determinado. Então, por exemplo, no tempo de Noé, a mensagem era uma arca, vai vir o dilúvio, vai chover, aí inundar a terra, vai matar todo mundo. Quem ouvir a minha palavra, entrar na arca, esse vai se salvar. Então, até que era simples, num certo sentido, né? É lógico que isso era acompanhado de toda uma vida. A Bíblia diz que Noé é um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que Deus se agradava. Mas a mensagem que ele pregava era isso aí. Tinha que crer nisso. Então, aquele que entrasse na arca, esse seria salvo. Essa era a mensagem de Noé. E as pessoas não creram? Muito poucos creram. Foi Noé e sua família. Assim como foi nos dias de Noé, assim será. Não é muita gente. Aí veio Moisés, lá para frente veio Moisés, a mensagem dele era tirar do Egito, era sair do Egito, seguir ele, Deus ia prover o caminho pelo meio do deserto, pelo meio do mar, e Deus ia na frente, e a coluna de fogo, e o anjo do Senhor, e assim por diante, guiando, rompendo as barreiras. Esse era Moisés, o grande profeta que trouxe a lei. Então, a cada tempo, Deus tem uma mensagem. Não adiantava Moisés agora fazer de novo uma arca lá. Não era essa a ideia naquele tempo. Deus, nesse tempo, então, estava noutra dispensação. Era outro tempo, né? Jesus, quando ele
veio. Não adiantava, agora vamos sair. Não precisava sair do Egito, nada, e nem fazer uma arca. Já era outra situação, outra mensagem, outro tempo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas a sua palavra é dada em medida para cada era. Dentro daquela dispensação, Deus sabe o que as pessoas estão necessitando, o que as pessoas estão precisando. Então, ele envia o seu mensageiro com a palavra, para que as pessoas, então, aceitem e assim seja salvo. Amém? Então, quando veio Lutero, quando a igreja romana estava dominando o mundo, com todas as suas imposições, e vendendo as indulgências, assim por diante, e não permitindo outra maneira de seguir o evangelho. Veio Lutero e rompeu com aquela organização. Pregou as suas 95 teses. Então, a mensagem de Lutero era: o justo viverá pela fé. Não é pelas obras, não é por indulgência ou por penitência ou nada. O justo viverá pela fé. A salvação em Jesus Cristo. Amém? E daí tinha aquela expressão lá, sola escritura, né? Latim, que quer dizer só a escritura. Não tem o catecismo, não precisa o pensamento teólogo dos padres, hermenêutica, assim por diante. O justo viverá pela fé. Amém? Essa era a mensagem de Martim Lutero. Aqueles que creram e seguiram foram salvos. Amém? Aí foi indo, veio Wesley trazendo a santificação, porque no tempo de Lutero, ele foi até determinado ponto, mas não avançou muito adiante. Eles fumavam charuto, né? Podia tomar uma bebida e assim por diante. Não avançou muito, mas ele trouxe a justificação pela fé. E foi a luz de Deus na era em que ele viveu. Mas quando veio John Wesley, ele trouxe a santificação. Ele pregou que a pessoa deveria se separar de tudo aquilo que corrompe o corpo, alma e espírito. Então, santificar para Deus, se separar para o trabalho. Amém? Então, esse foi John Wesley, um grande homem de Deus, que viveu em seu tempo. Os eleitos o seguiram. Amém? Outro tempo, outra era, outra mensagem. Tudo a mesma palavra, dentro da medida da sua era. E ele continuou pregando salvação pela fé, igual Martim Lutero, né? Aí veio os pentecostais, a restauração dos dons, e falavam em línguas, e oravam, e as pessoas eram curadas. Aquele derramamento ali na Rua Azusa, quem estudou sabe a história, grande movimento que Deus levantou, que abrangeu o mundo inteiro e está até hoje, porém de uma forma hoje corrompida, mas aquele tempo foi original. Deus trabalhou com aqueles homens ali, era o mover de Deus. Então, os pentecostais restauraram os dons na igreja, que por muito tempo haviam sido suprimidos pela igreja romana e mesmo as outras organizações, não deixaram fluir. Mas veio o tempo certo, essa planta de trigo, diz o profeta, desabrochou, e aí veio a sua flor, veio o seu fruto já. E o fruto remete ao próprio, era primitiva dos apóstolos, começou a ver os mesmos dons, derramamento dos dons. Amém? Mas ainda era casca. Havia o grão se forma dentro da casca. Quando você vê uma espiga de milho, diz o profeta, muitas vezes ainda é só a palha, não se formou o milho ainda. Ele vai um pouco, daí logo se forma o milho dentro. Mas potencialmente tem todo o processo, já está ali pronto para se formar. E foi seguindo, aí veio William Marion Branham, o profeta do último tempo, uma águia voando para o tempo que nós estamos vivendo. E ele trouxe essa palavra completa de restauração. Cabe a nós agora agarrá-la e vivê-la. Esta é a mensagem. Mas agora, tudo que os mensageiros passados trouxeram continua valendo e é a verdade, amém? Mas agora nós vamos um pouco mais além, amém? Nós agora temos a palavra completa. Então, dentro dessa ideia que eu gostaria de meditar com os irmãos, reconhecendo o dia e a mensagem de hoje, amém? É muito bonito reconhecer o que Deus fez ontem, mas nós temos que ver o que Deus está fazendo hoje, onde Ele está trabalhando hoje. Qual é a mensagem que nós temos hoje, que nós devemos agarrar nela para assim encontrar a salvação, o caminho da vida eterna, aonde Deus está trabalhando. O caminho da vida eterna é Jesus, e Jesus é a palavra, mas a palavra ela tem se distribuído em todas as eras, em etapas, e agora veio a palavra completa, amém? E ela está em nossas mãos, e o que temos feito nós com ela?
cabe a nós valorizá-la, cada minuto das nossas vidas, agradecer a Deus por essa palavra tão maravilhosa que Ele tem nos dado. E o que nós puder fazer para também ajudar alguém com esta palavra a fazer. Essa semana eu escutei uma palavra muito interessante, eu estava ouvindo um pregador, ele disse assim, existe uma coisa melhor do que você ir ao céu. Aí eu pensei, puxa, melhor do que ir ao céu, existe uma coisa melhor do que você ir ao céu. Daí eu pensei assim, fiquei pensando, mas o que será que pode ser, né? Daí ele disse assim, é poder levar alguém junto com você. Amém? E chegar lá e ver alguém que você ajudou a também ir. Alguém que você chegou lá e vai ver um amigo seu, alguém conhecido seu, que talvez você pôde falar alguma coisa, ou dar um folheto, ou distribuir alguma coisa. De alguma forma você ajudou aquele a chegar lá também. Glória a Deus. Então é por isso que nós estamos aqui, tentando nos ajudar uns aos outros. Amém? E quando chegar lá, eu quero ver você lá, minha irmã. Amém? Quero ver a irmã lá. Todos os irmãos eu quero ver lá. Né? Os irmãos... Assim nós queremos chegar lá, todos juntos. Então é por isso que nós estamos aqui, para alinhar as nossas vidas com esta palavra, adorar o Senhor, louvá-lo a cada dia, e assim, seguindo a cada dia aquilo que Ele nos tem dado por meio do seu mensageiro. Ouvir essa palavra, ler essa mensagem e viver o melhor do nosso entendimento. É por isso que nós estamos aqui. Agora disse o mensageiro aqui. Agora nós encontramos que a chuva foi o Espírito. Agora nós paramos onde eu mostrei as minhas ideias de como seria toda a coisa. Isto é, eu creio que a chuva tem sido trazida. A chuva. Esta é a razão pela qual estamos nos acalmando. Porque os terrenos já estão semeados. O que é a chuva? É o Espírito. A chuva é o derramamento do Espírito. Amém? E a semente é a pregação do Evangelho, jogar essa semente, amém? Então disse o profeta aqui, porque os terrenos já estão semeados. Você dificilmente pode encontrar algum lugar que não tenha sido semeado. Agora ele fala uma coisa aqui que vai morder os legalistas aqui, mas eu vou ler porque foi o profeta que falou, né? E foi através do rádio, televisão, fitas, palavra, tudo mais, foi semeado através de todo o país. Amém? Então Deus permitiu esse evangelho ir através de todas as maneiras. Diz o mensageiro que foi através do rádio, até mesmo da televisão, fitas, palavra, tudo mais essa mensagem foi semeada. Naquele tempo dele, a grande coisa que foi feita foi através das fitas, gravado em fita esta mensagem. Mas foi também televisionado em algumas determinadas ocasiões, porque os tempos que ele viveu, isso era mais difícil, né? Ele requeriria muito dinheiro, muito equipamento e tudo, então só grandes organizações que tinham acesso a esse meio, mas também chegou, depois eles cortaram, né? Mas a mensagem começou também a ser divulgada através da televisão, e chegou até nós através das fitas, né? Palavra, tudo mais, foi semeado através de todo o país. A semente foi plantada. Agora que as sementes foram plantadas, você não pode extrair disso nada mais a não ser o que foi plantado. Você pode compreender agora? Isto será a semente que foi plantada. Agora o Espírito cairá e ele trará uma colheita da semente que ele deixou cair. Amém? Então a semente foi plantada, foi semeada e vai nascer onde encontrar terra boa, um coração predestinado ao qual vai abraçar essa palavra e viver por ela. Amém? Então pode não ter encontrado muita gente, mas encontrou a mim, encontrou a você. Então, se não, os outros não defendem esta palavra, nós vamos defendê-la. Amém? Até a morte, com nossas vidas, se for preciso. Esta é a verdade desta era, estamos aqui por esta palavra. Amém? Diz o profeta, muitas vezes Deus não teve muitas testemunhas nessa terra. Muitas vezes Deus teve poucas testemunhas, mas Ele sempre tem alguma testemunha. Alguém que testifica por Ele, alguém que vive por Ele, que defende a sua verdade. Amém? Enquanto houver alguém defendendo esta palavra nesta terra, essa mensagem seguirá vivendo no coração dos eleitos, dos predestinados. Não é a Bíblia, não é a palavra escrita que está vivendo dentro de um livro, ou de uma fita, do que for. A palavra tem que viver dentro do nosso coração. Amém? Vós sois epístola escrita, lida por todos os homens. A palavra em carne caminhando em dois pés. Isso é o que nós temos que ser.
essa palavra ela tem que se encarnar em mim e em você, e assim produzir os frutos para o qual ela foi enviada. Amém? Querido Deus, nós vemos a mão escrevendo na parede. Estamos no fim do tempo. Alguém tem dúvida que estamos no fim do tempo? Meu Deus do céu. Quem viveu 2020 aí, e tudo que veio e se aprontando para vir, nós sabemos que a palavra está se cumprindo cada dia nas nossas vistas e o fim dos tempos está na nossa frente, né? Agora, inclusive, essa semana eu vi uma notícia, eu creio que os irmãos também devem ter visto, que houve um procedimento de cirurgia lá no John Biden, lá, né? E a Kamala Harris teve que assumir a presidência por alguns minutos, hora, alguma coisa assim, né? Ela ficou, e já os jornais colocaram, a primeira vez que uma mulher, em toda a história, assumiu a presidência dos Estados Unidos. O irmão viu isso, né? Tremendo, né, irmão? É a profecia do nosso profeta. Ele disse que antes do fim, uma mulher assumiria o controle dos Estados Unidos. E nós vemos isso diante dos nossos olhos. Ele viu a maneira que ela ia tomar posse, ele viu que cor ia ser a sua roupa, e tudo pelos detalhes. Ele disse em visão, eu vi assim, assim, ela tinha uma roupa escarlate, acho que é, né? Escarlate, e assim por diante. E na posse lá, ela estava exatamente com aquela cor de roupa, certinho, certinho, certinho. E foi a primeira mulher que é presidenta ainda, né, da história, e fechou exatamente com a visão que o profeta teve. Que dúvida que nós vamos ter? Como é que nós vamos dizer que não é? Fecha em todos os detalhes. Amém? Então, o tempo está à mão e cabe a nós se agarrar cada vez mais nessa palavra. O que nós estamos fazendo? O rápido está aí, meus irmãos. Umas horas dessa aí, o concílio vem, aperta e assim por diante, e nós vamos embora daqui. A mensagem de Deus em todas as eras... só mais uma... confusão... Estamos no fim do tempo. Nós sabemos que há grandes coisas aí na frente, mas ainda em algum lugar na confusão aí fora, ainda existem pessoas honestas, que foram ordenadas para a vida. Por isso é que nós temos que evangelizar. Vai que nós encontramos algum eleito ainda que não veio, né? Só vamos embora a hora que entrar o último. Então, se você é um predestinado, um eleito do Senhor, se essa palavra toca em seu coração, não deixe para depois. O tempo de Deus se chama hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz. Então, quando entrar no corpo esse último, nós entramos em perfeição e vamos embora. Amém? Pessoas honestas que foram ordenadas para a vida. Seria impossível para um homem ou dois homens. Mas Deus, todos nós juntos, deixe-os espalhar em cada esquina que puder. As boas novas que Jesus está vindo. E vejam, simplesmente espalhar um pãozinho, uma pequena palavra. Então, cada um na sua medida, alguns trazem grandiosas mensagens, outro traz uma pequena mensagem, outro só dá um folheto, outro traz uma pequena palavra. Mas todos juntos fazem esse grande trabalho do Senhor. Então, todos fazem parte dessa grande engrenagem. Quando você vê um relógio, o profeta fala isso em outra mensagem, você vê um relógio ali daqueles antigos que se dava corda, né? Ele tem um monte de engrenagem ali dentro. Cada engrenagem cumpre o seu papel para dar a hora certa. Então, você vê a hora correta ali. Se você tirar uma engrenagem pequenininha ali, já esculhambou tudo. Então, nós é assim. Cada cristão dentro do corpo de Cristo é um membro desse corpo. E um depende do outro. Então, por isso que a Bíblia diz, não pode dizer a mão, dizer para o outro, não preciso de ti, ou um dedo dizer para o outro, não preciso de ti. Cada um é dependente uns dos outros. Amém? Então, o profeta, vamos dizer que seja... uma das molas mestras ali, alguma coisa assim, né? Mas nós, cada um é um detalhe ali. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? E aí ele diz aqui, ó, que seria impossível só para um homem, mas ele disse assim, ou dois homens, mas Deus, todos nós juntos, deixe-os espalhar em cada esquina que pudermos as boas novas que Jesus está vindo. E vejam, simplesmente espalhar um pãozinho, uma pequena palavra, seja... onde for que as águias estiverem, elas seguirão o alimento. Qual é o alimento? É esta palavra, amém? Venha ele por fitas, ou venha ele por uma palavra de testemunho. As águias seguirão isto aos seus quartéis generais. Pois está escrito, onde está o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amém? Então, o que é o corpo? É o corpo palavra, esta palavra que é o corpo. E aonde estiver esta palavra sendo pregado, ali se ajuntarão as águias. Amém?
Que Deus abençoe águias do Senhor aqui reunidas em torno dessa palavra. A mensagem em todas as eras foi: arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a mensagem para nós. Nos arrepender, nos converter, deixar o mau caminho. Cada homem deixa o seu mau caminho, diz a palavra. E venha ao Senhor, volte-se a Ele, Ele se voltará a vós. Nunca a mensagem de Deus foi: pare de sofrer. A igreja põe placa na frente: pare de sofrer, né? Nunca o evangelho foi pregado assim: olha, Deus tem um plano na tua vida, né? As igrejas falam assim: Deus tem um plano na tua vida. Como é que você sabe? Você leu a mente de Deus? Deus tem plano na vida de alguém e no outro talvez não tenha, ou talvez o plano, né? Deus tinha um plano na vida de Judas também. Ele cumpriu o propósito também, né? Não foi bom. Então, assim, com certeza o plano de Deus vai se cumprir na vida de todas as pessoas, mas não é essa a maneira de pregar o evangelho. O evangelho deve ser pregado: arrependei-vos e convertei-vos. Assim pregou João Batista, assim pregou Jesus Cristo, e assim pregaram todos os apóstolos. Amém? A mensagem de Deus é: o reino de Deus é chegado, então arrependei-vos e convertei-vos. E agora tome esta palavra. Amém? Então, a questão nunca foi assim: Deus precisa de você, né? Mas sim, você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Todos nós precisamos de Deus. E Jesus disse: aquele que perder a sua vida, esse a ganhará. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma vida de renegação, de abnegação, de crucificar o homem velho a cada dia e tomar o novo. Isso é uma vida de novo nascimento, se renovando a cada dia. Assim diz o apóstolo Paulo, que nós temos que ser morto a cada dia para o mundo e viver para Deus. Então, a carne batalha contra o espírito. E ele disse: o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse está sempre comigo. E nós temos que viver nesta batalha e pedir a graça de Deus para o Espírito Santo ir vencendo essa natureza errada, e assim ir nos trazendo cada mais para perto do Senhor. Amém? Esse é o evangelho verdadeiro, um evangelho de renúncia, de sair da frente para que Deus possa te usar. Não é um evangelho assim que te leva lá em cima, que você é o importante, que você é o caro, assim por diante. Não. É o evangelho que você reconhece que você não é nada, e Ele que é o grande. Amém? Não é um evangelho de fazer show de grandes personalidades, mas é aquele louvor que vem da alma. Amém? Louvar a Deus e assim Ele o recebe. Aleluia! Como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Que tremendo, né? Isso é Romanos 3:23, está escrito na palavra. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então, em Adão, nós somos dessa forma. Não há um justo, não há um sequer. Mas em Cristo, então, nós temos a salvação. Uma vez o grande Martim Lutero falou assim, ele diz: quando eu olho para mim, e para os meus erros e para minhas debilidades, eu não vejo como eu posso me salvar. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu não vejo como eu poderia me perder. Aleluia! Porque Ele deu a sua vida para que através da sua morte nós pudéssemos viver. Amém? Então Ele rendeu a sua vida e através da sua morte, então agora nós temos vida. E assim como Ele ressuscitou, há uma promessa que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aleluia! Então esse homem que antes havia caído, mas agora através de Jesus Cristo, ele é novamente vivificado. Mas o que salva o homem? De que maneira é salvo o homem? Qual forma que Deus escolheu para a salvação? É a palavra, claro, né? Nós sabemos que é a palavra. Mas, diz a palavra, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Então a salvação vem pela loucura da pregação. Loucura para os que perecem, mas sabedoria para aqueles que são chamados. Amém? Para esse mundo, esse evangelho é uma loucura.
se você vai falar para uma pessoa aí do estudo deste mundo, desse evangelho, vai dizer, mas isso é uma loucura, é um mito, é uma coisa que não... Mas para nós é a salvação, é a sabedoria de Deus. Amém? Para Noé, no tempo de Noé, a mensagem de Noé para o mundo foi loucura, mas para Noé e para aqueles que se salvaram, foi a salvação. Amém? E depois, quando eles perceberam isso, foi tarde demais, né? Então, o tempo de Deus é hoje, se hoje ouvirdes a sua voz. Então, diz a palavra aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Então, o que é um dom? É um presente, Deus dá isso para quem Ele quer. É um dom de Deus, diz, não é de vós, né? Mas graças a Deus que Ele nos tem dado esse dom, e nós podemos crer nessa palavra. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que divulgá-la até chegar em mais coração eleito, aqueles que foram predestinados à vida. Esses ouvirão e vão vir a este evangelho também. Então, disse aqui em Romanos também, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformoso os pés do que anunciou o evangelho de paz, dos que trazem alegres boas novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Por isso Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, é a pregação, a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Amém? Você ouve e depois faz a sua decisão. Aceitar é vida, rejeitar é morte. É uma carta do amor de Deus para resgatar nós da morte já estabelecida. Diz o mensageiro que quando nós nascemos, a cada badalada que dá o relógio, nós estamos a 1 minuto, 1 segundo mais perto da morte, cada vez. Cada vez que o relógio, nós nascemos, para ali começa a vida, mas cada momento nós estamos mais perto da morte, deste corpo. E quando terminar esta vida, então a nossa alma sairá desse corpo. E diz a palavra, o que tens preparado? Para quem será? A decisão é sua. Aceitar esta palavra é vida, rejeitá-la é morte. A pregação do evangelho tem sido feita. Cabe a cada um de nós tomar a decisão. Se ficarmos do lado de Deus, agora, naquele dia, Ele ficará do nosso lado. Aleluia. 1 Coríntios 1, 21, 25 diz assim, que pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E visto ele evangelizou a paz, a vós que estavam longe e os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Isso foi foi Efésios 2,16, Efésios 2,16 a 22, né? Então, nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o evangelho que nós cremos. Então, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é a mensagem? É a última mensagem. É a restauração à era primitiva, à igreja primitiva, ao ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é a mensagem que nós estamos vivendo. É um profeta, é uma águia voando, trazendo nós para ver as coisas por um outro ângulo, ver as coisas de cima. E não podemos nos contentar com uma mensagem somente de justificação pela fé, ou somente a santificação, ou somente a restauração dos dons. Tudo isso foi bom, mas hoje nós temos uma mensagem que vai um pouco mais além e nos mostra uma estatura maior que nós temos que atingir. E Satanás hoje está enganando as pessoas de muitas e variadas formas, e se nós não adianta ser esperto, nós temos que tomar a palavra. Jesus não venceu Satanás através dos dons ou do poder que ele tinha, ele venceu através da palavra. Diz o profeta que nós só venceremos por meio da palavra. Se nós tomá-la a cada dia, ler, examinar, orar e ouvir. Um cristão convertido, um recém-convertido, perguntou uma vez para o profeta, disse, como que eu posso
fazer para me aprofundar mais no amor de Deus. Eu quero agora me aprofundar, aceitei a mensagem agora, quero agora me aprofundar. Diz o profeta, leia a palavra e ore. Amém? Então não tem nenhuma outra receita mágica, é ler e orar. Temos que ler, temos que orar, temos que meditar, e assim Deus vai nos dando graça. Amém? E o resto do trabalho é do Senhor, não é nosso. E nossa parte é nos render ao Senhor. Amém? Então diz o profeta aqui, ó, essa mensagem ele pregou em julho de 64, ou seja, 1 ano e pouquinho antes dele partir. É reconhecendo o seu dia, a sua mensagem. Ele disse assim, homens e mulheres, é hora de despertarem e de examinarem a si mesmo e ver onde estamos parados, pois a morte não os mudará. Amém? Então diz o profeta que a morte só muda o nosso lugar de estadia, que nós estamos aqui, quando morrer nós vamos estar em outro lugar, mas ela não muda a nossa pessoa. Se nós somos crentes, nós vamos partir crente, vamos ser crente. E o incrédulo ele vai partir, vai continuar incrédulo, e vai ressuscitar incrédulo e vai sentar lá no juízo ainda incrédulo, e vai ir para o inferno porque ele é incrédulo. Amém? Mas nós, então, se cremos nesta palavra e amamos ao Senhor, assim nós partiremos. E isto nos conecta àquele lar do outro lado. Amém? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando nós cremos, quando nós recebemos esse Espírito, isso nos conecta a um reino, a um poder que vem de cima. Então, nós não mais estamos ligados, pouco nos interessa a coisa desse mundo. O que inflama nossa alma é o que vem de cima, é o Evangelho, é o poder de Deus. Isto é o nosso objetivo. Nós amamos e caminhamos a cada dia aqui na terra com uma vida normal, mas a nossa vida, a nossa esperança, a nossa grande prioridade está do outro lado. Amém? Glória a Deus. Então, assim, eles têm se ido há 2000 anos, está falando de profetas e antigos lá, né? Eles têm se ido há 2000 anos, Moisés tem se ido há cerca de 2.500 anos, Elias por quase 2.500 anos que Elias tem sido e Moisés tem sido. Eles retornarão aqui com a mesma natureza e fazer as mesmas coisas que faziam antes. A morte não mudará nada no homem, exceto muda o seu lugar de morada. Ela não muda a sua natureza, ela não muda a sua fé, não muda nada em você, a não ser a sua morada. Que coisa tremenda, né? Assim que qualquer que seja a sua natureza nesta manhã, se você é um que duvida da palavra de Deus, você será um duvidador ali. E não importa o quão santo você seja, como você vive e quão bem você viva a sua vida aqui, isto não mudará nem um pouquinho com a morte, apenas o seu lugar de morar. E se você não consegue aceitar toda a palavra de Deus da maneira que está escrita, você não o fará ali. Não se preocupe, você não estará ali. Você tem que aceitá-la em sua plenitude. Amém? No poder da sua vindicação e revelação do que ela é. Então você se torna uma parte dela. Ele apenas ressuscitará a sua palavra, como ele fez com a sua palavra na primeira manhã de Páscoa. Amém? Então a palavra fez-se carne, morreu ali no Calvário, era a palavra morrendo no Calvário, e a palavra foi ressuscitada na manhã de Páscoa. Jesus era a palavra. Ele ressuscitou e nós temos que se tornar esta palavra. Nós temos que se tornar um com a palavra. Diz o mensageiro que essa noiva do último tempo é uma noiva palavra. Nós vamos se tornando um com esta palavra. Para nós ressuscitar naquele dia, tem que ser assim. Apenas sua palavra veio, e aqueles que haviam morrido em sua palavra, crendo em sua palavra, e neles vindicou a sua palavra. Amém? Agora ele fala aqui um pouquinho para frente, nessa mesma mensagem, que o mundo espera um avivamento. Todas as igrejas estão esperando algum avivamento, e clamam por avivamento, e sobem aos montes buscando avivamento, e fazem jejum, buscando avivamento, e oram e clamam, buscando avivamento. E aqui diz o profeta assim, não há um avivamento em nenhum lugar agora. Todos estão se queixando, ministros chorando. Eu estava lendo um dos jornais notáveis que chega aqui na igreja, um jornal muito bom. Eu conheço o editor, eu conheço as pessoas. Eles são pessoas pias, muito
Finas, o irmão e a irmã Mor, do jornal Arauto da Sua Vinda, um dos jornais mais finos no campo, o Arauto da Sua Vinda. Quase tudo que eles imprimem é jejue e ore, jejue e ore. A trombeta soa. Vamos, quantos leram isso? Você sabe? Você lê o tempo todo. Jejue e ore, jejue e ore. Isso é tudo que você ouve, jejue e ore. Vamos ter um grande acontecimento do dia. Algo grande vai acontecer. Todos vocês orem, 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 orem. Todavia não é demasiado tarde. Por que fazem isto? Porque eles fazem isto? Eles querem um grande despertamento. Eles estão chorando, crendo que haverá um despertamento. Eles são boas pessoas, porque é assim o que eles têm feito. Eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Amém? Então, o despertamento da noiva já veio nessa terra. E ele está aqui nas nossas mãos. E Deus enviou um ministério e fez tremendas coisas. E fez coisas grandes à vista de todas as pessoas. E passou por alto. E as pessoas não notaram. E estão clamando por um avivamento. E não tem. Porque o verdadeiro avivamento de Deus já o tem desprezado. Que coisa tremenda, né? Então Deus faz a sua palavra se cumprir, mas só aqueles eleitos vão compreender o cumprimento da palavra. Amém? Então, enquanto Jesus estava ali na cruz, morrendo, diz o profeta, cumprindo centenas de profecias, diz que em poucas horas ali do Calvário, ali desde que ele foi preso até o Calvário, cumpriram-se ali centenas de profecias. E ali na sinagoga, um pouco mais adiante, talvez próximo ali, estavam aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles mestres da lei, lendo as escrituras, Isaías, tudo, lendo os salmos, falando da morte de Jesus. E a morte de Jesus acontecendo do lado deles. E eles mesmo matando ainda. E não sabiam que estava se cumprindo. Amém? Então, que coisa tremenda. Então, por isso que eu digo, nós temos que ver o dia que nós estamos vivendo. E reconhecer a mensagem. E talvez vai ser muito simples. E nós esperamos grandes coisas. Diz o mensageiro que as pessoas esperam anjos descendo do céu, tocando cornetas e trombetas e relâmpagos, e que o mundo inteiro veja, e que assim vai se cumprir as profecias. E não é assim. Deus cumpre de forma simples e passa desapercebido pelas pessoas. E nós temos que captar e ver o cumprimento de Deus na hora que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes, assim, nós precisamos de um grande profeta, de um grande avivamento. Talvez nós estamos vivendo agora mesmo e não estamos captando. E talvez um dia as pessoas, puxa, aquele tempo eu era feliz, não sabia. Eu estava vivendo um tempo tremendo, eu tinha cultos que eu talvez não prestei muita atenção e hoje eu vejo, porque não tem mais. E agora, né? Diz o mensageiro que na grande tribulação vai ser assim. As pessoas vão dizer, nossa, cadê aquele culto que eu participava? E agora não existe mais. E muitas pessoas vão se aperceber. Fora de tempo. As virginésias vão clamar, diz o profeta, fora de tempo. E não vão ter o azeite suficiente, e vão perceber isso. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para nós se encher desse azeite agora mesmo. Amém? E o tempo de Deus é hoje. Por serem cristãos, eles sentem a puxada da hora, mas não têm reconhecido o que já aconteceu. Então, pessoas cristãs, muitas vezes, sentem alguma coisa que não está legal, que não está bem, mas não está captando o que está acontecendo naquele momento. Isso é o que eles fazem sentir dessa maneira. Eles sabem que algo está suposto a acontecer, mas eles estão procurando algo lá longe, no futuro, quando isto já aconteceu bem à vista de todos. Essa é a mesma coisa que eles fizeram lá no passado. Eles criam na vinda do Messias, eles criam que haveria um precursor, ele estava bem diante deles, eles não o souberam, eles não o reconheceram. Eles criam que viria um precursor adiante do Messias. Então o precursor também estava profetizado. As pessoas esperavam o Messias, mas antes do Messias havia um precursor. E de repente um homem foi muito simples ver esse homem. Lá vestido de couro, lá de bicho, e se alimentando de comida, mel silvestre, e assim por diante, gafanhoto, diz a Bíblia, né? E falando de uma forma simples. E não foi muitas pessoas que ele preparou para encontrar o Messias. Foi multidões que ouviram os seus pregações, mas o que aceitaram mesmo não foi tantas. A Bíblia não registra tantas pessoas que aceitaram. Quando Paulo passou em determinada região, lá havia uns lá que eram batizados por João Batista, em torno de uns 12 irmãos lá. Aqueles era o grupo que João Batista preparou.
E eles estavam lá e depois aceitaram a palavra do Senhor. O evangelho agora do Messias, então, era o povo que João Batista preparou. E o grande ápice, diz o mensageiro da ministério de João Batista, foi apontar para o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? E ele era somente um precursor, mas ele apontava para Jesus Cristo. Amém? Então, nós hoje temos uma mensagem que é do precursor, aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio precursar, que veio preparar um povo para encontrar o Senhor. Não agora para a sua primeira vinda, mas para a sua segunda vinda. Deus tem enviado um profeta, um precursor, aquele que vem com o espírito de Elias, assim como João Batista. Ele também veio com o espírito de Elias. Um homem que gostava do deserto, um amante da natureza. Porque o profeta mesmo, depois que ele já estava ali no ministério, tudo, ele de vez em quando ia para os desertos, andava pelos matos. Um amante da natureza. Ele amava isso, estava no sangue dele, ele amava a natureza e os desertos e assim por diante, né? Então, é o espírito de Elias, novamente nesta era, num profeta para nos trazer esta palavra. Deus não escolheu um teólogo, um grande homem de um seminário, mas Deus levantou um profeta, falou com ele boca a ouvido, o Senhor mesmo falando com ele, e ele veio e trouxe esta palavra que vem direto do trono de Deus, para mim e para você. Amém? Mas quando, agora voltando então aos dias de Abraão, quando veio aquele anjo lá e discernia as coisas do coração, tanto de Abraão quanto de Sara, então diz o mensageiro aqui, quando ele viu aquele que podia discernir os pensamentos de Sara, que estava atrás dele, ele reconheceu a hora em que vivia. E ele disse, meu Senhor, deixe-me trazer um pouco de água e lavar os teus pés. Já estamos encerrando. Eles comeram um pedaço de pão. Deixe-me orar a ti. Espere aqui mais um pouquinho. Vê este, meu Senhor, Senhor, maiúsculo, Senhor, Elohim. Ele reconheceu que Deus estava falando com ele em carne humana. Ele reconheceu o seu sinal e foi bendito do Senhor. Sodoma não reconheceu o seu dia e foi queimada. Jesus disse, como foi naqueles dias, assim será. Quando o Filho do Homem for, ou melhor, quando o Filho do Homem se manifestar. Amém? Então Deus se manifestou a Abraão através de um homem lá, é um homem de carne lá, chegou, comeu com Abraão, tudo, Abraão lavou o pé dele, e ele discernia os pensamentos do coração. Então diz o mensageiro que Abraão reconheceu que aquele era o Senhor. E ele disse, meu Senhor. E ele deixou promessa a Abraão. E nós estamos vivendo num tempo que houve um homem que veio neste mundo, pregou esta mensagem e podia discernir os pensamentos do coração das pessoas. Algo que não foi visto desde o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, em torno de 2000 anos atrás, que esse dom não tinha sido manifestado. E foi amplamente manifestado nas reuniões deste mensageiro. Algo incontestável, que nem mesmo os críticos poderiam contestar, porque era comprovado. Ele sabia algo que ninguém sabia, ele conseguia discernir os pensamentos e intenções do coração. Dizia a enfermidade que a pessoa tinha, da onde que ela veio, como era o seu nome, onde é que ela morava, o nome da sua casa e assim por diante. De uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Amém? Então este é um sinal. Sinal do quê? Antes de Sodoma ser queimada, aconteceu esse sinal lá para Abraão. E antes deste mundo ser queimado, Deus mandou este sinal. E só vai conhecer a noiva eleita, reconhecer este sinal. Agora veja bem aqui o que ele diz aqui. Ó. A igreja não tem reconhecido o seu dia. Amém? Misericórdia, né? Ele está falando aqui da igreja nominal. Aquela igreja pentecostal ou as igrejas do seu dia, os quais ele foi enviado e pregou para milhões de pessoas em todos os púlpitos e assim por diante, mas eles não reconheceram o seu dia. Eles poderiam ser salvos através desta palavra, mas infelizmente eles o têm rejeitado, cumprindo as escrituras, onde Laodiceia, na era de Laodiceia, diz que ponharam o Senhor para fora, botaram o Senhor para fora, e ele se encontra agora batendo na porta.
E só os eleitos vão abrir essa porta e dar entrada para o Senhor. Mas aquele que abrir a porta e o Senhor vai entrar, diz, eu cearei com ele, ele comigo. Isso significa comunhão com o Senhor. Algo que só quem tem pode saber o que é, não tem como explicar. É algo muito particular quando o Senhor tem comunhão conosco. Quando nós vemos o Senhor trabalhando em nossa vida, mostrando essa palavra a cada dia se cumprindo em nossa vida. E é uma comunhão diária com o Senhor. E isso nos deixa muito felizes, porque esta palavra, ela restaura a nossa vida, ela nos dá essa comunhão com o Senhor. Nós somos trazidos de volta à presença de Deus. Amém? Que Deus ajude a cada um dos irmãos aqui, que nós possa tomar esta mensagem a cada dia em nossas vidas, viver por ela. Ela é a vida da noiva, ela é a vida da igreja de cada um de nós. E Deus tem tudo melhor para nós, meus irmãos. Tudo melhor Deus tem. Ele tem preparado o caminho. E diz que se vier algum obstáculo, ele atravessa. Amém? E se o mar vir, nós vamos pelo meio. E se tiver montanha de um lado, tudo, Deus abre caminho. E se não tiver, e olha para um lado e não tem, aí o escape é para cima. Amém? E vai chegar um tempo que o escape vai ser para cima. E o Senhor vai nos tirar dessa terra. Amém? E assim nós esperamos. Vamos se colocar em pé? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se você tem uma petição a Deus, faça-lhe conhecida nesse momento. Seja enfermidade, seja necessidade, qual for, com os nossos olhos fechados agora, o Senhor sabe do desejo do teu coração. Se você quer entregar a sua vida agora para o Senhor, sem reserva, para que o Senhor venha e tome a sua vida, diga assim: Senhor Jesus, eu me entrego em tuas mãos, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude, ó Pai. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu preciso da tua graça. Eu reconheço que o Senhor morreu ali na cruz pelos meus pecados. E eu me arrependo de tudo que eu tenho feito agora. E eu aceito o Senhor como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, para me guiar, para me dirigir. Não somente aquele que vem para resolver os problemas, mas aquele que agora vem para conduzir a nossa vida. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a cada dia a andar nesse caminho. Ó Senhor, abençoa meus irmãos, a cada um que está aqui, Senhor. Provavelmente alguém está aqui com a necessidade de cura. Que o Senhor venha e repreenda esse espírito, essa enfermidade, possa ser repreendido e posto para fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer espírito contrário à sua palavra, seja repreendido e expulso agora. Nós somos o templo do Senhor, somos a morada de Deus em espírito. Então, o Senhor vem e purifica a nossa vida, Pai. Expulse todo espírito contrário da tua igreja que está aqui, Pai. Ajuda, Senhor, que nós possamos tomar a tua palavra, Pai. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas fraquezas, nossas debilidades, que são tantas, ó Pai. Ensina-nos a te servir melhor, ó Deus, a andar em teu caminho, ó Pai, a ser uma bênção nas tuas mãos, Senhor. E assim nós estaremos ajudando aos irmãos, um ao outro, estaremos ajudando ao pastor e estaremos sendo uma pessoa de benefício na sociedade, em todos os lugares que nós andar, ó Pai, que a luz do teu evangelho esteja brilhando em nossa vida, ó Pai, que nós possamos ser uma testemunha do Senhor nesse tempo tão terrível qual nós estamos vivendo, ó Pai. Sabemos que a treva tem cobrido a terra, ó Pai, mas há uma luz, a luz da tarde. O Senhor prometeu que haveria luz no tempo da tarde. Ó Pai, que nós possamos ser porta-vozes dessa luz, que nós possamos ser refletor deste evangelho, ó Pai, que isso possa encandecer em nossa vida, Pai. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos, ó Deus, que o Senhor possa dar neles, ó Pai, esta fé, esta esperança, este amor, ó Pai.
porque nós sabemos que tudo é dom do Senhor, ó Pai. Então nós pedimos que o Senhor derrame isto no coração de cada vida que está aqui, Pai. Abençoa nossos irmãos aqui de Joinville, ó Pai, cada um, ó Deus, também a nossa igreja lá, o nosso pastor, ó Pai, dá força e graça a cada um dos teus filhos, ó Deus. Eu agradeço por tudo, ó Pai, e peço que o Senhor nos guie e dirija cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.